vídeo passado eu contei como foi o processo da compra da nossa casa aqui em Portugal. Só que 3 meses depois aconteceu uma coisa que mudou completamente a nossa vida. A nossa casa pegou fogo. Oi, amigas! Nai Pantoja aqui. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se você chegou agora, não se esqueça de se inscrever. Deixa seu like. Você toma café? Então pega seu café e vem comigo porque hoje eu vou contar pra você como que foi que a nossa casa pegou fogo pouco tempo depois de termos comprado. E se você ainda não viu o vídeo anterior, onde eu conto todos os detalhes de como que foi pra gente conseguir comprar essa casa, assim que terminar esse vídeo, volta lá que tá bem legal. Nós pegamos a chave desse apartamento em novembro, porém nós não mudamos logo em seguida, porque o Renan, meu marido, ele estava cuidando de uma obra em outra cidade, lá no Alentejo. Então, nós pegamos as chaves aqui do apartamento, a gente fez uma mudança rápida e fomos pra lá. Só realmente no início de janeiro que a gente se mudou pra cá e começamos a viver de fato nessa casa aqui. Eu já tinha conseguido uma vaga na creche aqui na cidade pro Davi. Pra quem não sabe, isso é muito difícil aqui em Portugal. Eu me inscrevi em inúmeras creches enquanto estava grávida. Até hoje, acho que dá pra contar nos dedos quantas creches me chamou, né, depois que ele tinha nascido. Então, assim, foi realmente um milagre. Foi muito bom. Fiquei muito feliz de ter conseguido uma creche pro Davi, porque logo em seguida já ia voltar a trabalhar e eu precisava que ele fosse pra alguma creche, né? A gente não tinha com quem deixar ele pra eu poder ir trabalhar. Então a gente tava naquele processo, organizando a casa, comprando móveis e vivendo aquela fase gostosa de quando você se muda, vai conhecer um lugar novo, vai viver uma vida nova. Enfim, a gente tava vivendo esse processo. Só que eu já vinha sofrendo com pedras na vesícula há um tempo já, na verdade desde quando eu me mudei pra Portugal. Nessa altura do campeonato eu já sabia, eu ainda não tinha um diagnóstico, mas eu já sabia que eu tinha pedras na vesícula porque durante a minha gestação eu tive uma crise e o médico viu assim bem por cima e falou que realmente tinha umas pedras ali. Mas por conta várias outras questões que aconteceram, eu não tinha conseguido resolver esse problema, né, ter feito a cirurgia antes. Eu ainda tava nesse processo sofrendo com dores. Nessa semana que aconteceu, tudo que aconteceu, né, do fogo aqui em casa, eu sofri 2 vezes, eu tive 2 vezes crise de vesícula e foram 2 dias seguidos de crise. E assim, eu tenho um pavor de hospital, de médico, eu não gosto, mas já era o 2º dia seguido e o remédio que eu tomava já não estava mais funcionando. Era uma quinta-feira, já tava tarde já eram 11 horas, meu marido tava cozinhando, o Davi já tava dormindo no quarto dele e eu tava aqui na sala sofrendo de dor horrorosa. E aí eu falei pro Renan, olha, eu tô com muita dor, eu preciso ir pra urgência. Como o Davi já tava dormindo, eu queria muito ter deixado ele em casa, porque ele é muito pequenininho pra ficar indo pro hospital, pra urgência. Por isso, nós tentamos falar com alguns amigos que moram aqui próximo da gente, pra ver se eles vinham aqui em casa cuidar do Davi pra eu poder ir pra urgência, né? Não ter que levar ele, acordar ele, enfim. Mas a gente não conseguia falar com ninguém nos atendeu e eu tava com muita dor, não dava pra ficar esperando. Então, a gente teve que pegar o Davi e fomos todo mundo pra urgência. Então a gente foi, pegou o carro. Chegando lá, o Renan e o Davi ficaram fora, ficaram no estacionamento me esperando. Eu entrei sozinha. E assim, o hospital estava lotado. Tinha gente, assim, no corredor, nas macas no corredor. Uma coisa tenebrosa que a gente só costuma ver, né, no Brasil. Acha que só existe lá, mas não. E aí eu passei pela triagem, colocaram a pulseirinha amarela no meu pulso. Tava esperando já pra ser atendida pelo médico. E vendo aquela situação, aquele hospital lotado daquele jeito, eu falei pro Renan, mandei mensagem pra ele, falei, olha, a dor passou. Porque realmente a dor tinha passado. Como eu já tava sentindo dor há um tempo, quando eu cheguei no hospital, a dor passou, né? Já tava, acho que umas 4 horas sentindo dor, 3, por aí. A dor passou, eu falei pro Renan, olha, tá lotado aqui, a dor já passou, eu quero ir embora, eu não tô me sentindo bem nesse lugar, eu quero ir embora, eu quero sair daqui, me deu um desespero. Eu falei, eu quero sair daqui urgente. Aí o Renan foi me buscar, né, ele tava indo no estacionamento com o Davi me esperando, e aí ele foi me buscar de volta. Da hora que a gente saiu de casa até a hora que a gente voltou em casa, deu mais ou menos 1 hora, 1h30 no máximo, não passou disso. A gente estacionou o carro aqui na garagem e subimos de elevador. E no elevador a gente já começou a sentir um cheiro estranho, um cheiro de fogo. A gente se olhou e falou, Não é possível, o pessoal tá fumando aqui no elevador, esse cheiro horroroso de cigarro, porque alguém fica fumando aqui. A hora que a porta do elevador abriu no nosso andar, os vizinhos estavam nas escadas, procurando fogo. E o cheiro de fogo, de fumaça, na verdade, estava muito maior. Os vizinhos de cima já estavam no nosso andar. Quando a porta abriu, a gente já conseguiu sentir um cheiro muito maior de fumaça. Foi onde a gente percebeu que não era cigarro, tava tendo fogo em algum lugar. E aí o Renan abriu a porta, eu tava com o Davi no colo, o Renan abriu a porta de casa. No que ele abriu a porta de casa, aquela fumaça preta.
saindo assim do apartamento. E na hora, assim, eu já fui descendo com o Davi pra rua. Eu acho que isso já era final de fevereiro, início de março, se eu não me engano. Tava frio, era inverno. E meu instinto foi só descer com o Davi, ele tava meio que coberto por causa do frio. Então meu instinto foi de pegar o Davi e descer com ele e ir lá pra fora. Nisso, os moradores já estavam chamando os bombeiros. O Renan tentou entrar em casa, mas tava impossível, não dava pra enxergar nada. Tava tudo preto. Como todas as janelas estavam fechadas, a fumaça ficou presa. E ela passou por todos os cômodos. Tudo, absolutamente tudo ficou preto. Completamente preto. E aí os bombeiros chegaram e encontraram a origem do fogo, que foi a coifa da cozinha. A coifa da cozinha teve um curto-circuito e pegou fogo. Como tinha muitos armários em cima, assim, da coifa, e eram todos de madeira, então toda aquela região pegou fogo. E aí, depois que tudo passou, eu comecei a pensar, comecei a questionar. Se eu não tivesse passado mal, se eu tivesse deixado o Davi em casa com os nossos amigos, a gente só pensava que isso foi um livramento. Nós somos cristãos, a gente só consegue ver o cuidado de Deus para que a gente não tivesse em casa nesse momento, que a gente não sabe o que poderia ter acontecido, né? A gente poderia estar dormindo, meu marido estava cozinhando, ele poderia estar lá na hora. Vocês viram a imagem? Então para nós foi realmente um livramento de Deus, sabe? A gente não sabe o que poderia ter acontecido com a gente aqui em casa, com o meu filho lá no quarto dormindo, ou com a gente dormindo também. Depois de tudo isso, a gente só conseguia agradecer a Deus, na verdade, ter nos dado esse livramento. O fogo acabou, os bombeiros vieram, apagaram. E aí a gente se questionou, né? Onde a gente vai morar? Como que a gente vai fazer? Porque a nossa casa, graças a Deus, tinha seguro, mas o seguro não cobria um lugar pra gente ficar. O seguro não cobria um hotel pra gente poder ficar até as coisas se ajeitarem. As nossas roupas estavam todas pretas também, porque a fumaça é muito fina, então assim, as coisas dentro dos armários, tudo ficou preto. Tudo. Mas aí, graças a Deus, a gente pôde também contar com os nossos amigos. Tiveram amigos que nos receberam, que nos emprestaram roupas enquanto a gente levava as nossas roupas para lavanderia, para lavar. A gente pôde contar com pessoas para nos abrigar esse período enquanto a gente não podia voltar para casa ou não podia fazer a limpeza após o incêndio, porque a casa ainda ia passar pela avaliação, inspeção, não sei, aquele processo. Até vinha um técnico, o pessoal do seguro, para ver o que estava seguro, o que não tava, né? Enfim, esse processo todo a gente tinha que esperar vir o técnico para poder limpar a casa e, enfim, voltar a viver. Hoje, graças a Deus, a gente já voltou pra casa. Ainda não estamos vivendo 100% normal, porque aqui na sala, eu vou mostrar nos próximos vídeos, né, conforme eu for mostrando as coisas, eu vou mostrar como que tá sendo, como que a gente tá fazendo improviso aqui. Nossa sala tá sendo a nossa cozinha. Tá meio bagunçado, meio caótico, mas é o que a gente consegue fazer no momento. A casa já foi pintada. Atualmente, a única coisa que falta fazer é a cozinha, que já tá em processo. Ainda tem muita poeira, ainda tem bastante chão aí pela frente pra fazer, mas perto do que a gente já passou, isso não é nada. E voltando àquela questão, né? Quando a gente comprou essa casa, a gente imaginava que o mais difícil já tinha passado, que era o processo de compra, aquela incerteza. E a gente achava fielmente que ia agora só se preocupar com mudança, com decoração, a vida acontecendo, né? E a gente vai viver tudo isso, vai chegar essa hora da gente viver tudo isso, mas antes Deus permitiu que a gente vivesse esse processo. Ainda não sabemos o motivo disso tudo ter acontecido, mas uma coisa é certa, a gente nunca reclamou, a gente nunca duvidou que Deus estava com a gente em todos os momentos. Agora nós estamos reconstruindo a nossa casa e também, de alguma forma, reconstruindo a nossa vida. E conforme a gente for passando por esse processo, eu quero documentar aqui nesse canal como tá sendo, até pra gente poder ver lá na frente, né? E relembrar esse momento que a gente esquece de como estamos vivendo agora, pra acompanhar a evolução da nossa casa. Então eu quero mostrar como que a gente tá vivendo agora com essa cozinha bem improvisada e tudo que ainda falta pra finalmente a gente concluir essa obra e poder fechar esse capítulo da nossa vida. E você tá mais do que convidada pra viver com a gente esse processo. Então continue por aqui nos acompanhando e beijo! Até o próximo vídeo.